que andava em trevas viu uma luz que sobre os habitantes da terra resplandeceu. A palavra que o profeta anunciou, hoje lá em Belém aconteceu. Numa manjedoura nasceu o Salvador, que será chamado Deus Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, forte conselheiro, soberano Deus. Aleluia, aleluia, nasceu o Salvador da terra, ele veio trazer a sua luz. Aleluia, aleluia, o fim da nossa espera, hoje em Belém nasceu o nosso Rei Jesus. O Rei Jesus. Que gostoso poder começar mais um tempo de culto. Vamos começar fazendo a nossa oração que está escrita lá no Salmo 119, 108, que fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós vimos as maravilhas da lei de Deus, as maravilhas da mensagem de Deus no livro de Samuel, e encerramos na semana passada. Logo depois de Davi, quem assume o trono é Salomão, e em seguida Israel é dividido entre dois reinos, o do sul e o do norte. Um continua com o nome de Israel e outro recebe o nome de Judá. E esses dois reinos, eles caminham paralelos, com vários profetas e várias histórias na Bíblia acontecendo ao mesmo tempo. E nesse tempo, Deus fala muitas coisas ao seu povo através dos profetas, através dos sacerdotes, através de profecias. O que é uma profecia? Fala, galerinha! Estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. Mas cadê a Didi? Vamos lá procurar ela. O que você tá fazendo aí, Didi? Você fechou! O que você tá fazendo aí, Didi? Você fechou! Eita, Didi! Por que você tava fugindo? A gente tem que gravar agora, Didi. Ah, desculpa, é que eu nunca tive na igreja, eu achei tão legal. Tava explorando. Ah, é legal a igreja, mas a gente tem que gravar, tem Beleza, tempo. Ó. vamos gravar, vamos gravar. A palavra de hoje é profecia. Você sabe o que é profecia, Didi? Ah, essa é fácil, Miguel. É o nome de uma professora. Como assim? Ah, tem Profiana, Prof. Maria e Profecia. Não, Didi, tudo errado. Profecia é uma mensagem de Deus para alguém sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas então minha avó Bromélia também faz isso. De vez em quando ela fala assim que vai chover e chove mesmo. Isso não é profecia? Não, Didi, isso é experiência. Profecia é algo que pode acontecer em anos, milênios de anos no futuro. Então tá bom. E é algo que é certo de acontecer. Ah, absolutamente.
Então tá bom, Miguel. Valeu, bate aqui. Tchau! O povo de Deus vivia como se estivesse numa grande viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você fica olhando as placas, fica olhando a sinalização para saber, será que estamos próximos, será que vai demorar para chegar? Ou será que sou só eu que pergunto? A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda não. Ok, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não! A gente já chegou! Não chegou, não. A gente já chegou! Não. Então, nós perguntamos se já está chegando porque a gente está com pressa que chegue, não é? O povo de Israel e de Judá também tinha essa pressa de que o Messias fosse enviado por Deus. Então eles ficavam o tempo todo perguntando, será que esse sinal é que o Messias está chegando? Será esse? Será esse? E eles tinham pressa para que isso acontecesse. Mas Deus enviou alguns sinais, Ele deu algumas dicas de como que seria essa chegada do Messias. Vamos conhecer? Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre genealogia hoje. Você sabe o que é uma genealogia? Basicamente, a genealogia vai contar a história das gerações de uma família. Por exemplo, se eu fosse contar a sua genealogia, eu diria que você é filho ou filha do seu pai e da sua mãe, que são filhos e filhas dos seus avós, que são filhos e filhas dos seus bisavós, que são filhos e filhas dos seus tataravós e assim por diante. Então guarda essa informação sobre o que é uma genealogia, porque agora a gente vai conhecer um pouquinho de uma história bem longa de uma família. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 21:12, você vai ver que tem a história ali de Sara e de Abraão, e eles têm um filho chamado Isaac. Deus dá uma promessa para eles de que a partir da descendência de Isaac viria uma pessoa muito importante. Segue essa história bem mais para frente ali na Bíblia ainda, em Números, capítulo 24, versículo 17. A gente vai ver que ali vai estar falando sobre Jacó. Jacó é filho de Isaac. E nesse texto fala também que a partir da descendência de Jacó viria uma pessoa muito importante. A gente caminha mais um tanto ali na Bíblia e chega no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Ali vai estar falando sobre a história de Jessé, que é o pai de Davi. Davi é aquele rei que a gente conhece um monte de histórias, do rei de Israel. Então, Jessé e Davi também fazem parte dessa mesma família de Sara, Abraão, Isaac e Jacó. E, nesse texto de Isaías, fala que a partir da descendência de Jessé, viria uma pessoa muito importante. Essa pessoa muito importante vai ser revelada no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 23 até o 34. Ali a gente vai encontrar a genealogia de Jesus. E conforme a gente vai lendo essa lista de nomes, a gente percebe que Jesus faz parte dessa família que a gente estava conversando agora. A gente vai lendo todos esses nomes e descobre que os antepassados de Jesus foram justamente essas pessoas que receberam essa promessa de Deus, de que viria uma pessoa muito importante. E Jesus é essa pessoa muito importante, que veio para possibilitar que não só a família dele pudesse se relacionar com Deus de volta, mas para possibilitar que toda a humanidade pudesse fazer as pazes com Deus. Não é muito legal isso? Enfim, pessoal, é isso aí. Tchau, tchau! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, eu vou falar de mais um sinal que Deus tinha deixado para o povo antes de Jesus nascer, porque eles queriam saber como que a gente vai saber que Jesus nasceu. Então, ao longo de todos os anos, Deus foi dando alguns sinais de como seria quando Jesus nascesse. E agora eu vou falar o que Deus falou para o profeta Isaías. Deus falou para o profeta Isaías isso há 750 anos antes de Jesus nascer, muito tempo antes. Ele falou que quando Jesus nascesse, ele ia nascer de uma moça que fosse virgem. O que significa isso? Uma moça que nunca tinha namorado ninguém. Que Deus ia colocar um bebezinho na barriga dela e esse bebezinho ia se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Muito bem, muitos e muitos anos depois,
aconteceu, que você já conhece a história, o anjo apareceu para Maria e falou assim: Maria, Deus colocou um bebezinho na sua barriga. E ela estava noiva de José. Fala, mas como se ela não era namorada? É que antigamente era diferente. As pessoas não podiam namorar que nem hoje. Elas não podiam nem pegar na mão, nem dar beijo, nada. Elas só iam namorar depois que elas casassem. Então, José, quando ele soube que a Maria estava esperando o nenê, ele ficou muito triste. Ele achou que ela tinha outro namorado, porque isso é impossível de acontecer. Como que vai ter um nenê na barriga se ela não tem namorado? Isso é um milagre, isso é impossível de acontecer. Então ele voltou para casa, triste, e naquela noite o anjo apareceu para José e falou: não, José, é verdade, a Maria nunca namorou ninguém. Deus colocou um bebezinho na barriga dela e esse bebezinho vai se chamar Emanuel, que é Deus conosco. Pode casar com ela e você vai ser o papai do Filho de Deus e ela vai ser a mamãe do Filho de Deus. E mais uma profecia foi cumprida. Quando Jesus nasceu, mais uma vez, eles viram que era o sinal que estava se revelando naquele momento. Tá bom, meninos? Beijo para vocês. Esse Jesus seria o Filho de Deus. O Filho de Deus que foi prometido lá em Salmo 2,7, escrito por Davi, que esse Filho de Deus seria Jesus. Esse fato ele foi confirmado cerca de 600 anos depois, durante o batismo de Jesus por João Batista, que foi ouvido do Espírito Santo que esse realmente era o Filho de Deus. Então a promessa feita por Deus foi cumprida e o Messias é o Jesus. Jesus Cristo é o Messias. Vocês já viram que Deus prometeu há muito, muito tempo atrás que mandaria Jesus ao mundo, que mandaria o Filho dele ao mundo para nos libertar do pecado, para nos salvar, para trazer o reino dele para o mundo. Só que ninguém sabia muito bem como que ia ser isso, porque ele prometeu isso logo no comecinho, quando o homem pecou, e depois os profetas dele foram avisando e dando indicações. Eram várias pistas sobre como seria o filho dele quando ele viesse. E de todas essas características, uma que me chamou muita atenção é que Deus falou em Isaías 42 que ele seria um servo. Ele fala: aqui está meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Ele trará justiça às nações. E esse sinal de servo me chamou muita atenção, porque normalmente a gente pensa em Jesus como príncipe da paz, como libertador, mas não como servo. E na verdade, ele veio como servo, porque ele era Deus e se fez homem, e ele deu a sua vida por nós. Isso é o que o servo faz. Um rei poderoso, guerreiro, talvez matasse os inimigos. E Jesus não, ele deu a vida por nós para nos libertar. Então, essa palavra servo me chamou muita atenção e eu fiquei pensando por que quando Jesus chegou ao mundo, muitos não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Justamente por isso, porque eles não estavam esperando um servo, eles estavam esperando só um rei, só alguém poderoso que fosse salvar. Eles não tinham entendido que o reino de Deus não tinha a ver com poder e com força. Aliás, Jesus mesmo, poucos dias antes de morrer, os discípulos dele estavam discutindo quem que ia mandar, quem que ia ser o chefe entre eles. E Jesus falou: vocês não entenderam nada. Aqui no reino do mundo, quem manda são os poderosos, são os importantes. Mas entre nós, os que querem me seguir, não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, vai ter que servir, vai ter que ser o último. E se vocês forem servos, as pessoas vão saber que vocês me seguem, porque vocês estão seguindo o meu exemplo. Então, isso é um alerta para nós, não é só uma curiosidade. Se nós nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, nós também temos que servir as outras pessoas. Deus preparou a genealogia de Jesus, Deus preparou a mãe, o pai, Deus preparou a cidade em que Jesus nasceria. Deus até indicou quais seriam as características de Jesus. E isso nos ajuda a entender, nos ajuda a lembrar que Deus cumpre com as suas promessas. Comadre, lembra
que você me prometeu que ia fazer um chazinho? Sim, só um pouquinho que eu vou fazer um chá. Ah, falando em promessa, eu ia ligar pra minha comadre. Ai, como é que liga esse negócio mesmo? Ô menino, vem aqui me ajudar. Oi, comadre. Comadre, Deus cumpre mesmo o que promete? Pois é, tem algumas promessas que demorou pra cumprir, mas cumpriu. E vocês cumprem o que promete? Às vezes. Ainda bem que Deus é diferente de nós. Se Ele vai cumprir todas as promessas que falar. Ele prometeu que voltaria e com certeza vai voltar. Tchau, galera. Tchau, comadre. Um beijo grande. Abraço. Fui. E nós iniciamos hoje um tempo de preparo para a chegada de Jesus para o Natal. E nos próximos domingos nós vamos continuar olhando, continuar observando como Deus fez para se manifestar entre nós, como Deus fez para cumprir com todas essas promessas. Então, boa leitura durante a semana e nós nos encontramos na semana que vem. Até! Como é que acessa o WhatsApp aqui? Eu preciso de uma pantufa nova. Que calçola linda. Estragão? Que é isso? Aqui tá passando aquela novela mexicana.